Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou explicar sobre análise estatística e nuvem de palavras no software Gramtech. Mais um vídeo aqui da nossa playlist. Então vamos lá. Vamos começar pela análise estatística, também conhecida como análise lexicográfica. Vamos entender o que é isso. Então o que é essa análise, certo? Então essa análise ela faz divisões do texto, do nosso texto inserido. Isso quer dizer o corpus que a gente inseriu no software Gramtech, e ele divide o corpus em segmentos de texto, chamaremos de ST. Então, com isso, ele identifica algumas métricas importantes para essa análise, como a quantidade de palavras, a frequência média de aparição dessas palavras, com que frequência elas vão aparecer, o número de APACs ou APACs, que seriam as palavras que terão frequência igual a 1, isso quer dizer que raramente aparecem, né? Aparecem somente uma vez no corpus. Essa análise reduz as palavras com base em suas raízes ou faz lematizações e identifica formas ativas e suplementares que a gente vai poder escolher. Mais para frente eu explico como funcionaria isso. Então, de acordo com os pesquisadores Camargo e Justo, lá pelo ano de 2018, nessa análise, os substantivos e adjetivos são reduzidos ao masculino singular e os verbos ao infinitivo. Reduzidos eu quero dizer a lematização, certo? A redução das palavras nas suas raízes. Então, lá no Gramtech, ao clicarmos na análise estatística, representado por esse símbolo em laranja aqui em cima, vai aparecer essa telinha, onde teremos as definições, a telinha base que praticamente qualquer análise tem. Ali podemos escolher se vai ter lematização ou não, isso quer dizer se as palavras serão reduzidas às suas formas bases ou não. Propriedades-chave, que podemos escolher as formas ativas suplementares. Dicionário, se ele vai ser o dicionário padrão do Gramtech, que já vem com o Gramtech. No caso aqui é para se basear no vocabulário. Você pode adicionar outro e assim, quando você adicionar outro, pode ser um que esteja instalado, né? Por exemplo, um dicionário em português e tudo mais. Mas o padrão já serve bem para praticamente qualquer tipo de análise. Bom, em propriedades-chave, temos essa telinha aqui, que irá aparecer, onde podemos escolher aqui quais classes serão eliminadas, quais estarão ativas e quais serão suplementares, com 0, 1 e 2. Importante destacar aqui os adjetivos, os advérbios, os advérbios e os verbos. Mas isso vai de acordo com a escolha do que você quer que ele apareça nessa análise. Porque, como eu falei, a análise estatística vai aparecer tabelas, onde ela irá classificar as formas ativas e suplementares. Em ver lista, que é aqui onde estou com o mouse em cima, ao clicar aqui irá aparecer uma lista de palavras onde você pode escolher quais serão adicionadas ou não, que serão consideradas para o Gramtech. Clicando em OK, o Gramtech irá iniciar a análise. Com isso, pessoal, vamos até a nossa área de trabalho e vamos lá executar o Gramtech. Então, pessoal, chegando aqui na nossa área de trabalho, temos aqui o Gramtech e temos aqui o nosso corpus. O corpus é aquele padrão que já vemos utilizando em algumas outras aulas, né? Eu já venho utilizando aqui com vocês e já expliquei um pouco sobre ele, ali quando a gente inseriu ele pela primeira vez. Então aqui temos uma análise dos anos, né? Temos o primeiro ano até o nono ano do ensino fundamental e aqui o ensino médio, os 3 anos em um só. Isso aqui é um exemplo, na verdade, só, né? De um trabalho de pesquisa. Aqui está o texto, assim como eu já tinha falado. Ok, utilizaremos ele. Então, abrimos o Gramtech. Após a abertura do Gramtech, vamos então inserir o corpus. Vemos em arquivo e vamos então abrir um corpo textual. Vamos pesquisar o corpus na nossa área de trabalho, que ele está aqui. Mas então, lembre sempre do caminho da sua pasta, né? Ou onde você deixou o seu corpus. Então, vamos escolher ele aqui e abrir. E vai ter aqui, enfim, aqui eu estou com o vídeo do inserir no corpus, né? Eu só vou deixar assim mesmo. Só vamos mudar isso aqui para o TF8. Com o corpus inserido, vamos então aqui em análise estatística, essa janelinha de definições aqui. Então aqui a gente escolhe, como eu falei, a lematização, vamos deixar que sim. Aqui dicionário é indexado e as propriedades-chave eu vou deixar essas padrões. Aqui, como eu falei, em ver lista, temos essa aqui que podemos escolher quais palavras ou não, né, apagando elas aqui, ó, se elas vão ser ou não. Eu não quero modificar, então eu vou deixar assim. Deixar em OK, OK. E esperar a análise. Ele aparece um barulhinho ao finalizar a análise. E aqui temos as partes principais. Então, pessoal, continuando aqui a apresentação. Temos então essa telinha lá que apareceu.
Então, o que essa telinha quer dizer? Aqui aparece na linha de resumo, aparece então os números de textos que são encontrados no corpus. Nesse caso aqui, nessa figura 9, o número de vezes em que as palavras aparecem seria representado pelo número de ocorrências. Então aqui seriam 861 palavras no corpus. O número de formas nada mais é do que a quantidade de palavras que são encontradas, são a quantidade de palavras diferentes umas das outras. Então aqui nesse corpus 136. Aqui o número de APACs, como eu falei, palavras com frequência igual a 1, no caso que aparecem somente uma vez no corpus. E aqui nesse exemplo não tem nenhuma palavra que aparece só uma vez, então vai ser 0 o número de ocorrências. E aqui o diagrama de Zipf, representado no eixo Y e X. Então, o diagrama de Zipf, criado por George Kingsley Zipf, baseado na lei de Zipf. Esse diagrama, ele apresenta um gráfico de coordenadas que apresenta no eixo Y o logaritmo das frequências de uma forma barra palavra, isso é quantas vezes ela aparece no nosso corpus, e no eixo Y representa a quantidade logarítmica de palavras presentes no corpus. Como podemos ver aqui no nosso Iramutec, aqui temos o logaritmo das frequências e o logaritmo das palavras. Podemos ver então que o nosso gráfico vai de 0, primeiro pontinho aqui próximo do 100 praticamente, o 0 na verdade está aqui embaixo, então o nosso primeiro pontinho está perto do 100 no eixo do Y, e no eixo X temos aqui próximo de 200. Aqui também vemos algumas particularidades do nosso corpus inserido, que é o número de APACs, está bem grandinho, né? 162, mas ele não vai impactar muito. Isso só quer dizer que tem 162 palavras que aparecem pelo menos uma vez, é uma característica do nosso corpus, porque o número de ocorrências de palavras no total são 1318 e o número de formas de 333. Enfim, nas outras abinhas aqui podemos ver, vamos antes aqui para as formas ativas, que ele pode aparecer o termo em inglês, né, active forms ou formas ativas. Ele nos apresenta as formas que eu coloquei lá como 1, defini elas como 1 lá em propriedades-chave, nas propriedades-chave. Então aqui ele organiza pela frequência, né, frequência da maior para o menor, e aqui os tipos de ele ser verbo, advérbio, aditivo e assim por diante, entre outras. Então aqui são as palavras que aparecem mais vezes, como podemos ver, é gráfico, olha só. E as palavras que aparecem menos vezes, isso quer dizer, as palavras de APACs, são essas aqui, ó, acaso, certeza, talvez, expressar, aparecem uma vez. Vamos para formas complementares, que pode aparecer como forma complementar ou forma suplementar, em inglês também o termo, né? Supplementary forms. Ela também representa a mesma coisa, né? Aqui, no caso das formas suplementares, que foi escolhido em propriedades-chave como número 2. Então, aqui temos a palavra, a forma, né? Palavra, de, em, a, o, por, conectivos, né? Artigos e tudo mais. E também é organizado pela frequência, em ordem decrescente. Como podemos ver, então, aqui ele começa por 149 e aqui as que menos apareceram, os APACs, né? Tal, pouco, 3, cujo e assim por diante. Apareceu até um número aqui. Na aba de total, ele aparece todas juntas, né? Tanto as ativas quanto as suplementares. E aqui em APACs é uma tabela formada só por aquelas que terão frequência igual a 1. Então ele pega dessas formas ativas e das complementares, que são as suplementares, né? Que tem frequência igual a 1, pega essas aqui e transforma numa tabelinha separadinha de APACs. Então é isso, pessoal. De análise estatística é isso. Vamos então agora para a sequência do vídeo. Vamos falar sobre a nuvem de palavras. Então, segundo os pesquisadores Camargo e Justo, ela é uma análise que agrupa as palavras e as organiza graficamente pela frequência num formato parecido com uma nuvem, por isso o nome nuvem de palavras. Então, as palavras que irão aparecer, que serão maiores, as palavras maiores, são aquelas que terão maior frequência / importância no corpus e são colocadas mais ao centro do gráfico, enquanto as menores, elas terão menos importância, porém serão relevantes e elas apresentam frequências inferiores. Então, aqui também, padrão, aquela telinha de definições para análise, onde podemos escolher a lematização, as propriedades-chave e o dicionário indexado ou outro, como já expliquei. Então aqui, as propriedades-chave é a mesma coisa do que a análise estatística, certo? Podemos escolher entre 0, 1 e 2. Entre 0 para eliminar esse tipo de
de classe da palavra, da classe de análise. 1 como deixar ela ativa e 2 como suplementar. Esse 1 e 2 será importante, como na análise estatística foi importante para construir a tabela, por ela ser classificada em análise estatística suplementar, que vai aparecer uma outra telinha. Então aqui no corpus do InnoTech, vamos escolher então a análise nuvem de palavras. A análise de nuvem de palavras é essa aqui que eu estou com o mouse em cima, essa aqui que tem análise do S, aqui, perto do S, então vamos clicar nela. Ou ainda clicando com o botão direito em cima do corpus, indo em nuvem de palavra, tanto faz. Apareceu aquela janelinha aqui, podemos escolher então como eu falei, a lematização e o dicionário, em propriedades, vou deixar essas padrões mesmo. Em ver lista é aquela mesma coisa da análise estatística, as palavras que o InnoTech poderá utilizar ou não, baseado no vocabulário que ele tem, que é aquele dicionário que colocamos aqui. Clicando em OK, irá aparecer essa outra telinha. E aqui essa telinha mais por definição do tamanho e como ela irá aparecer a imagem. Aqui vamos deixar a altura padrão de 800 por 800, que é um tamanho legal. O formato da imagem no padrão é PNG ou SVG, recomendo deixar em PNG mesmo, formato de arquivo de foto, né, e tudo mais. O número máximo de formas 600 é bastante coisa. Eu vou deixar 150. Vou deixar 150 visto que o nosso número de ocorrências das palavras aqui são 1300. Deixar 150 é legal para vocês verem também. Formas utilizadas. Aqui entra aquelas escolhidas nas palavras, nas propriedades-chave, onde podemos escolher as ativas, as complementares. As complementares seriam as suplementares, né? Ou ambas, né? Vou deixar em ambas aqui. O tamanho do texto, isso aqui é mais graficamente para ficar bonito visualmente. Vamos deixar assim mesmo por padrão. Vou mudar talvez a cor do texto. Vamos mudar essa cor do texto, vamos deixar um pouco azul com branco. Opa, não mudou. Tem que clicar em OK. E aqui eu posso mudar outras coisas também em padrão RGB. Então, clicando em OK, ele irá ir para essa telinha, onde podemos escolher ainda quais palavras serão colocadas lá. Então vamos escolher aqui. Lembrando que ele já vem pré-selecionado todas aqui, né? No caso eu cliquei, agora eu vou ter que selecionar todas, então não precisaria tecnicamente. Mas para eu selecionar mais de uma aqui, seguro Ctrl e vai selecionando elas. Ou ainda, seguro Ctrl, Shift e setinha para baixo. Selecionado todas, clique em OK. Ou não precisa fazer isso, tá, galera? Ele já vem selecionado todas, você só precisaria clicar em OK. Eu que cometi o erro ali e aproveitei para explicar para vocês. Enfim, clicando em OK, ele gerou a análise aqui. Apareceu o somzinho ali de concluir. E aqui ela aparece como nuage, que é nuvem, né? Em francês. E aqui a nuvem, né, galera? Como podemos ver no formato de nuvem, né? Praticamente. Podemos ver que a palavra mais ao centro é a palavra que mais aparece, que é a frequência, né, o parâmetro escolhido. Tem as formas tanto ativas quanto suplementares. Então, e as palavras ao redor aqui, é tipo pesquisa, é uma palavra que aparece com menos frequência, mas ainda assim aparece. E temos umas bem pequenininhas que aparecem muito pouco. Ela pode ser usada ainda para pesquisa e tudo mais. Então, pessoal, como eu falei, aqueles formatos padrões. E seria isso na nuvem de palavras, certo? Seria essa configuração e seria essa visualização. Lembrando que a imagem fica no padrão PNG, fica salva na origem do corpus, né? Na pasta que você escolheu como aquela pasta padrão onde fica o corpus. Você pode colocar para salvar numa pasta em específico e fica mais organizadinho, mas sim, todas as imagens são salvas, ficam guardadas. E aqui como referência que eu gostaria de citar, então, seria o trabalho do Camargo e Justo e da Ana Maria Justo, né? Publicado em 2018, e também o trabalho da Sandra Rostirola para fazer essa apresentação aqui para vocês desse vídeo, certo, galera? Então aqui eu acabo o vídeo, obrigado por ter assistido e até mais, tchau, tchau.